os carboidratos. Os carboidratos, eles são popularmente chamados de açúcares, certo? Então, os carboidratos são os açúcares. E eles também, assim como lipídios, são compostos basicamente de hidrogênio, carbono e oxigênio. Mas ao contrário dos lipídios, né? Eles possuem maior concentração, ele possui grande concentração dos três elementos, né? E o lipídio, ele tem pouca concentração de oxigênio. Há também uma diferenciação na fórmula molecular, na estrutura molecular, certo? Geralmente os carboidratos formam cadeias cíclicas, ou seja, são cadeias fechadas. E os lipídios não, formam cadeias abertas. Tem outras também diferenças na composição molecular básica, certo? Os carboidratos, eles possuem basicamente, eles são compostos basicamente de 3 a 7 cada carboidrato, isso, né? Compostos basicamente de 3 a 7 átomos de carbono, certo? Então, os carboidratos, eles vão ser classificados de acordo com a quantidade de carbono, como a gente vai ver nos slides seguintes. Uma importante informação, né, é que todo carboidrato, qualquer tipo de carboidrato, né, qualquer tipo de açúcar em nosso organismo, ele é transformado em glicose, porque só a glicose é utilizada nas células, né? É utilizada na formação do ATP, lá na mitocôndria. Nenhum tipo de açúcar, aliás, nenhum tipo de nutriente é utilizado, né, como fonte de energia celular, apenas a glicose. Então, todos os nutrientes, né, que a gente come é transformado em, né, todos os nutrientes orgânicos que a gente come é transformado em glicose. Não, todos esses compostos orgânicos que a gente está falando aqui são transformados no nosso organismo em glicose. Justamente porque a glicose que vai fazer, é a glicose que é o elemento, a molécula base, né, de energia, né, para a transformação de energia da nossa célula. Então, a mitocôndria, ele só utiliza a glicose e transforma a glicose em ATP. Mas existe, né, outros tipos de açúcares além da glicose, logicamente, né? Como galactose, glicose, sacarose, frutose, maltose, lactose. São todos tipos de carboidratos. Então, os carboidratos, ele pode ser divididos, né, em 3 tipos, né? Os monossacarídeos, os disacarídeos e os polissacarídeos. Os monossacarídeos, gente, são cadeias simples, né? São cadeias de açúcares simples. Os disacarídeos são a combinação de 2 monossacarídeos. E o polissacarídeos é a combinação de 3 ou mais, né, monossacarídeos, né? Eu quero que vocês prestem atenção aqui e não confunda. Glicerídeos são lipídios, né? Formam lipídios. E glicídios são carboidratos. Então, os carboidratos também são chamados de açúcares ou glicídios e não glicerídeos. Glicerídeos são lipídios, glicídios são carboidratos. E os monossacarídeos, gente, por sua vez, como eu já tinha dito, eles têm, né, na sua composição 3 a 7 carbonos em cada cadeia cíclica. Então, todo carboidrato forma cadeias cíclicas, ou seja, essas cadeias fechadas. Só que eles podem ter uma composição de 3 a 7 carbonos na sua cadeia. Quando eles têm 3 carbonos, ele tem essa fórmula aqui, né? C3H6O3. Quando ele tem 3 carbonos, ele é chamado de triose. Aqui não tem nenhuma triose, certo? Nessa foto aqui. Aqui só tem hexose. Nessa foto aqui só tem exemplos de hexose, né? São 6, no caso, átomos de carbono. Então, quando eles são chamados quando ele tem 4 átomos de carbono, eles são tetrose.
E a fórmula básica dele é C4H8O4, pentose 5 carbonos, C5H10O5. Lembre-se que o H ele é sempre o dobro da quantidade, a quantidade de hidrogênio é sempre o dobro da quantidade de oxigênio. A hexose, né, que são os nossos monossacarídeos simples, né? Então, exemplo de monossacarídeos, né, utilizado no corpo humano, muito utilizado no corpo humano, é justamente a glicose, a frutose e a galactose. A glicose, a frutose e a galactose são exemplos de hexose, ou seja, 6 átomos de carbono, com fórmula estrutural C6H12O6. Mas também existe, né, não em moléculas não utilizadas, carboidratos não utilizados nos animais, a heptose, né? A heptose não são encontrados em animais, né? Mas existe. São os carboidratos com 7 carbonos. E a fórmula estrutural é C7H14O7. E aí para por aí, certo? Só vai até heptose. E aqui eu estou representando uma frutose, né? Tá em inglês. E aqui uma molécula de glicose. Veja que elas são muito parecidas, certo? São moléculas muito parecidas, né? E elas são um exemplo de monossacarídeo, um monossacarídeo hexose. Então, frutose, glicose e galactose, lembre-se que os únicos monossacarídeos, eu quero que vocês gravem esses três aqui, os únicos monossacarídeos dos açúcares, né, mais encontrados no organismo, né, que são a glicose, a frutose e a galactose. Glicose, frutose e galactose. Todos os três são exemplos de hexose, ou seja, são cadeias cíclicas com 6 carbonos. Então, como eu já tinha dito, né, o disacarídeos é a união de 2 monossacarídeos. E os disacarídeos, né, mais encontrados na alimentação humana é justamente a lactose e a sacarose. A lactose é a união de uma glicose com uma galactose. Então, a união de uma glicose com a galactose forma justamente o açúcar do leite. O açúcar do leite, então, é uma glicose mais uma galactose. Geralmente, quando a pessoa ela tem intolerância à lactose, ela na verdade não tem intolerância à lactose, ela tem intolerância à galactose, certo? Mas como a lactose é o açúcar conhecido do leite, a gente fala que ela tem intolerância à lactose, né? Sacarose. Sacarose é aquele açúcar encontrado na cana de açúcar, é o açúcar bruto, aquele açúcar que vai ser extraído, né, para fazer o açúcar refinado, certo? A sacarose, ela também é a união de duas, também é um disacarídeo, é a união de dois sacarídeos, ou de dois monossacarídeos, que é a glicose mais a frutose. A glicose mais a frutose forma a sacarose, que é aquela açúcar encontrada no cano de açúcar, certo? Naquele caldo de cana, encontrado no doce de rapadura, enfim. E aí vem os polissacarídeos. Os polissacarídeos, né, mais comuns, né? Lembrando que os polissacarídeos é a união de 3 ou mais monossacarídeos. Os polissacarídeos mais comuns na digestão humana é o amido. Então o amido ele é muito encontrado no milho, certo? Muito embora o amido ele pode ser extraído de outros carboidratos, de outros cereais, né? Porque o cereal é basicamente composto de carboidrato. Então é bom lembrar isso aqui também. Todo cereal ele é carboidrato, certo? Cereais, batatas, são tudo basicamente composto de carboidratos, como mostra a figura aqui. Batata, cereais, né? Inclusive o mais utilizado na refeição humana, que é o trigo, ele é basicamente, né,
formado de carboidratos, são vários carboidratos. Dentro desses carboidratos podemos destacar, né, esses polissacarídeos aqui, o amido, né? O amido, ele é encontrado também é um carboidrato também encontrado na farinha de trigo e no arroz, né, nos produtos de origem de farinha de trigo, né, que é macarrão, bolacha, mas é também encontrado no arroz e nos produtos de milho, né, principalmente nos produtos de origem de milho. A celulose. A celulose, ele é um polissacarídeo encontrado apenas em vegetais, certo? E ele é a composição básica da parede celular. Então a parede celular de uma célula vegetal é basicamente a celulose, que também é um tipo de polissacarídeo. Glicogênio. O glicogênio, gente, é a reserva imediata da célula animal. Então, em uma situação extrema, né, a primeira coisa, olhar isso, na verdade, em uma situação normal, a primeira fonte de energia que um ser humano destrói, vamos dizer assim, é justamente o glicogênio. O glicogênio, ele é reservado, né, ele é reservado, vamos dizer assim, né, e produzido dentro do fígado. O fígado, ele é responsável por armazenar, né, armazenar o glicogênio, certo? Só que o fígado, ele também transforma glicogênio em glicose e vice-versa, né? A glicose em glicogênio. Então, o que o fígado faz? Quando nossa célula está precisando de glicose, ele pega, transforma o glicogênio em glicose. O excesso de glicose, né, ele transforma em glicogênio e fica lá guardadinho até que nossa célula precise, ele aí transforma novamente em glicose. Então, o glicogênio é a reserva imediata de energia. Só são encontrados também em células animais, certo? Nos animais. É bom que vocês lembrem disso, né? Glicogênio é só em células animais. A maltose. A maltose é aquele polissacarídeo encontrado na fabricação de cerveja. Então, a cerveja, ela também tem açúcar. E esse açúcar é justamente o malte. E eu quero dar uma ênfase aqui também aos oligosacarídeos, certo? O oligosacarídeo, gente, é um termo utilizado lá, muito utilizado, principalmente quando a gente está falando de membrana plasmática, certo? Mas o oligosacarídeo nada mais é que um polissacarídeo ou um disacarídeo, dependendo da sua composição, certo? Ele é um polissacarídeo ou um disacarídeo formado por 2 a 6 monossacarídeos exose, ou seja, a união de 2 a 6 exose forma um oligosacarídeo. Então, o oligosacarídeo, ele pode ser um disacarídeos quando só tem 2 exose, né? Então, aqui, uma união, por exemplo, lá, a lactose, por exemplo, ele é um oligosacarídeo, além de um disacarídeo, né? Ele pode ser chamado de oligosacarídeo, porque ele é a união justamente de 2 exose, que é justamente, né, a galactose mais a glicose, uma lactose, a sacarose, que é a união de glicose mais frutose. Então, a sacarose também ele é um oligosacarídeo. Então, esse termo oligosacarídeos é dado a moléculas que é a junção de exose, né, que pode ser de 2 a 6 exose.